mente é o espelho da vida, refletindo a imaginação. Pensamentos plasmando ideias, a vontade externando emoção. Se edifico os meus pensamentos, construindo verdades em mim. Fortifico meus comportamentos, equilibrando ações pueris. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. Acalento em vigília meus passos, aspirando o evangelho de luz, sustentando a contínua vontade de viver em teus passos, Jesus. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. Oremos. Irmãos, sempre haverá períodos em que o nosso céu estará carregado de nuvens de dificuldades. Mas isso não quer dizer que o sol se apagou, pois Deus é esse sol que não se apaga de nossas vidas, mesmo quando as nuvens dos problemas crescem em torno de nossos passos. É preciso olhar acima das nuvens e enxergar Deus, que acompanha nossa caminhada e cuida para que recebamos todos os recursos, para que saiamos vencedores de nossas provas evolutivas. Jamais duvidemos da nossa capacidade de superação, da nossa força interior, da nossa possibilidade de regeneração diante de qualquer fracasso. Busquemos recordar sempre das mãos de Jesus que amparam as nossas. Essas mãos que suportaram o peso da cruz, que passaram por grandes provas e que as venceram. As dificuldades são mecanismos de despertamento para os potenciais que ainda não estamos utilizando. São as grandes mestras do nosso desenvolvimento. Olhemos as dificuldades como um tratamento espiritual
tenhamos calma e fé, pois sempre virá algo melhor. Assim que iniciarmos a cirurgia interior para remover pensamentos, sentimentos e atitudes que já não refletem o melhor que já somos capazes de fazer. Então, nos indaguemos sempre. O que estou precisando aprender com esse problema? Onde estou precisando crescer? O que já poderia estar fazendo de forma diferente e melhor do que tenho feito? Que talento interior a vida está querendo trazer à tona? Meditemos. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A nossa leitura dessa manhã está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Viveis sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Que assim seja. Bom dia, queridos irmãos, a poesia da nossa manhã de hoje. Redenção, pelo Espírito Cruz e Souza, do livro Servidores do Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Redenção. Bendize a cruz de pranto que te oprime, o coração cansado sofre e chora. Suporta a noite contemplando a aurora a resplandecer, não longe, em paz sublime. Nenhuma aprovação te desanime, ainda que o mal te espanque e humilha. Os temporais de fel a cada hora agradece a aflição que nos redime. Bendize o doloroso itinerário, os espinhos e pedras do Calvário, sob o lenho de dor que te governa. Serve, perdoa e crê ante o futuro. Somente a luz do amor constante e puro abre os caminhos para a vida eterna. Que assim seja. Bom dia a todos, aqueles irmãos que ainda estavam entrando, né? Um lindo dia para todos nós, que Jesus possa nos envolver com as suas bênçãos, com a sua luz, dando-nos a condição do bom e do melhor entendimento para o nosso espírito. Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre distúrbios espirituais. É um tema que é sempre importante de estarmos relembrando, tendo em vista que nós, mempasianos, já ouvimos tantas vezes, né, falar sobre esse assunto na nossa casa física, né, e agora também na nossa casa online, né, que a gente está fazendo os nossos estudos, as nossas palestras, mas é um assunto, assim, de grande importância para a nossa vida, para a qualidade da nossa vida, para a condução do nosso espírito da melhor forma possível. Então, irmãos, vamos iniciar com o conceito, né, que são distúrbios espirituais. Então, o nome já, distúrbios, já demonstra que alguma coisa não está bem, né? Então, é algo que está em descontrole, em desalinho, é uma doença, uma patologia, né? Então, a chamada doença espiritual,
é que tem origem nós mesmos somos os causadores dessas doenças, desses distúrbios espirituais. Sob a ótica espírita e religiosa, as doenças têm origem e solução no próprio para nós, quando nós não sabemos enfrentar as diversidades que surgem em nossa vida, porque a gente sabe que essas dificuldades, elas irão acontecer, essas turbulências vão nos acontecer, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, nós estamos aqui para resgates, né? Não estamos aqui para passeio. Então, nós vamos ter que vencer provas, passar por dificuldades, vencer a nós mesmos, enquanto espíritos, né, encarnados. Então, nós temos dificuldades para vencer. E alguns especialistas, eles consideram doenças, o distúrbio emocional como realmente uma doença patológica que se manifesta, que se apresenta em nosso organismo. Sabemos lidar, né, com as nossas emoções, colocamos as nossas emoções em desequilíbrio, em desalinho, e aí isso vai gerar uma descarga em nosso corpo físico, né? O Nubor Fakuri, ele coloca, que segundo a literatura espírita, ele coloca essa situação, né, de que toda doença tem a sua origem em questões emocionais, de motivação espiritual. A medicina e a ciência, a cada dia, ela tem comprovado isso, né? Porque são os casos daquelas doenças que muitos de nós, ou de nossos irmãos, procuram a medicina terrena e em busca de solução para suas dores. Sinto dor aqui, sinto dor ali, tenho dor em determinado órgão, enfim, não sabe definir. Então, busca vários especialistas, várias especialidades, tentando descobrir de que doença está padecendo, de que doença está sofrendo. E são as doenças do espírito, são as chamadas doenças psicossomáticas, né? Aquelas doenças, aquelas situações que não soubemos lidar, que somatizadas, gerou em nós essas situações de desequilíbrio, né? Que, na verdade, o que está muitas vezes não está ainda no nosso corpo físico, ainda está no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. E aí, vamos seguindo, né? Então, nós sabemos que as enfermidades, por vezes, elas são necessárias para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. Por vezes, a doença ou a dificuldade pelas quais passamos, ela é uma prova individual, né? É uma dificuldade que você tem que vencer, que você tem que superar. E, em outras vezes, é uma doença que você tem, é um mal que você tem, que vai fazer despertar questões em grupo, como assim, uma doença de um filho, de uma criança, de uma pessoa da família, que envolve a todos, né? Todos vão estar mexidos com aquela situação. Então, é uma provação para todos, de qualquer forma. Aquele indivíduo tem que vencer as suas patologias, né? Os seus distúrbios,
mas serve também como prova para todo o entorno, todos que estão em torno, vivenciando, porque há toda uma organização. Deus aproveita, ele não coloca para nós as situações, nós é que colhemos aquilo que nós plantamos, né? Isso tem que ficar bem claro. Nós sofremos e vivemos aquilo que nós cultivamos hoje ou em encarnações pretéritas. Então, é importante ter essa consciência. E, por vezes, como eu estava falando, essas patologias e essas doenças, elas surgem para também fazer ou frear determinadas situações que iríamos passar, então, para nos auxiliar, né? Como foi exemplificado essa semana, acho que foi pela irmã Cineia, que uma irmã que uma mãe tinha um filho, e esse filho vivia na cadeira de rodas, e acompanhava ela para as orações, para os cultos, para as palestras, tinha uma vida equilibrada, né? Mas ele tinha essa limitação física. E ela rogava, ela clamava sempre ao Senhor um milagre, né? Para que aquele filho voltasse a andar, que voltasse a ter uma vida dita normal, né? Caminhar. E o que aconteceu? Como disse a música que a Ana Laura cantou para nós, a vontade é a ideia plasmada. A vontade é a ideia plasmada. Aquilo aconteceu. O menino, o filho, o rapaz voltou a andar e aí se entregou a mamon, se entregou às coisas do mundo. Esqueceu de cuidar do espiritual, esqueceu da sua espiritualidade que é a essência da alma, que é a essência do ser, né? A valorização das coisas espirituais, das coisas sutis. E a gente tem que ter cuidado com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque, como disse a música, a vontade e a potência da alma, que nos equilibra, né? Acho que eu anotei a vontade e a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha tela, em minha casa mental. Inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. Então, assim, olha quanto cuidado nós devemos ter com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Durante essa semana, acho que foi na terça-feira, que é o dia do nosso estudo, do livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, foi lida essa semana no capítulo 3, a questão da obsessão, né? E que estou dando exemplo da questão ainda da mente, né? Da condição da mente. Como que a mente é responsável, como que temos que ter cuidado com aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, porque, como eu disse, é como a música disse, contando coisas positivas para atrair para nós coisas positivas. Então, como eu estava falando, no capítulo 3, que cuida de obsessão, falando da obsessão, se não me engano, o nome é Odila, envolve Odila, Amaro, esqueci o nome da outra personagem, e da sua irmã, né? E de Júlio, que era o filho de Amaro. Amaro ficou viúvo e casou-se com a irmã de Odília, né, se não me engano, e aí o que aconteceu? Odília começou Odília não ficou feliz, né, de ter partido tão prematuramente, já não aceitou o desencarne de forma pacífica. E aí, quando a irmã casa-se com
com o Amaro e fica cuidando dos 2 filhos dela, ela já não estava satisfeita. Eu vou resumir para poder a gente não tomar o nosso tempo aqui, porque isso aí é questão da terça-feira, mas é um exemplo muito forte. Zulmira, isso, obrigada, Zulmira, obrigada. E aí, o que acontece? Ela começou, a Zulmira, a desejar a morte de um dos filhos do Amaro, porque ela queria, olha só, envolvidas por paixões, deixou sentimentos ruins, sentimentos de egoísmo, de posse, né? Como se o amor de Amaro pudesse ser só dela, né? E aí desejando a morte, livrar-se do Júlio, seu pequeno filho lá de 8 anos. A menina não a incomodava. E o que veio acontecer? Veio acontecer que essa criança se afogou. Aquilo que muitas vezes ela tinha plasmado, ela tinha pensado, realizado em pensamento. Então é isso. A ideia é isso, não é isso? A vontade e a ideia plasmada. Então temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Temos que ter cuidado com o que nós estamos sentindo. Porque o nosso corpo, ele está todo, nosso corpo todo é energia, nosso corpo todo é vibração, é uma energia elétrica, de energia mesmo, energia forte, muito forte, aquela energia que nós não somos capazes ainda de mensurar, devido à nossa condição ainda de encarnados, de estarmos ainda a caminho, né, da evolução e do entendimento, mas nós podemos imaginar com os exemplos que nós vemos na vida, né? O Facuri, que é o neurologista, que ele fala que toda doença parte das emoções, né? Tem natureza sempre na motivação espiritual, então, na nossa emoção mal conduzida, né? Ele classifica as doenças espirituais da seguinte forma: doenças espirituais autoinduzidas, como o desequilíbrio vibratório e autoobsessão. As doenças espirituais compartilhadas, que é a obsessão, o vampirismo, e doenças kármicas, que são aquelas em consequência de atos viciosos dessa vida ou de vidas passadas, são as doenças kármicas. Nós já falamos, né, o que é espiritualidade, né, que é a essência do ser, e o que é espiritismo. O espiritismo é uma doutrina, é uma religião. Então, temos que... São conceitos que a gente tem que estar registrando em nossa mente para que a gente possa compreender o que é distúrbio espiritual. Então, espiritualidade não tem nada a ver com espiritismo, é a essência do ser humano, né? Nós vamos falar sobre tipos de doenças espirituais, né, que são as doenças que o Facuri classificou, as doenças. Mas antes da gente entrar propriamente, eu gostaria de falar porque eu, assim, gostei muito quando a gente vai fazer um estudo, uma palestra, a gente vai buscar estudar e, assim, nós somos os maiores beneficiários. Então, assim, eu adorei, assim, por mais que eu tenha ouvido, ao longo da vida toda, né, de estar presente e ser espírita, mas assim, tem sempre algo que, a cada vez que nós lemos, a cada vez que nós estudamos, né, porque espíritas, amai-vos e instruí-vos, então é importante o nosso conhecimento, o nosso estudo, e a cada estudo, a cada palestra que nós vamos realizar, eu não considero um palestrante, né, uma pessoa que está estudando junto com vocês, meus irmãos, a gente busca uma coisa nova, a gente descobre coisas novas, é impressionante e maravilhoso isso. E eu queria dividir isso com vocês para poder, isso me caiu muito bem, assim, no meu coração, como vou dizer,
se iluminou, se clareou muito com essa ideia que eu tive antes de entrar exatamente nos tipos das doenças espirituais. Porque assim, é importante a gente ter em mente que o nosso corpo tem 7 centros, 7 chakras, né? Que fala na medicina oriental. São 7 centros de forças, né? Que é o chakra, que é a força coronária, né? É o centro de força coronário, o centro de força cerebral ou temporal, assim, é o cerebral, que é o de frente aqui, que é o terceiro olho, segundo a medicina oriental, o chakra, ou o centro de forças laríngeo, o cardíaco, e logo abaixo o esplênico, o gástrico, nosso estômago, e abaixo do umbigo o centro genésico. Então, temos que ter também em mente, então, esses são nossos centros de força. Tá. Situado no nosso corpo físico, nós temos agrupamentos de músculos, nervos, vasos sanguíneos do nosso organismo, né? Então, tudo que nós sentimos, que nós pensamos, nós descarregamos no nosso centro de forças. Há uma descarga elétrica, como uma descarga elétrica, porque está tudo interligado, né? Então, o nosso centro de forças, ele tanto recebe, né, como ele também ele está localizado no nosso perispírito. Trabalha em ligação com esse conjunto de agrupamentos aí, de músculos, nervos, né, terminações nervosas, vasos sanguíneos do nosso organismo. E ele está localizado no nosso perispírito, o centro de forças, né, que eu falei, né, todos, os 7 centros, e eles são receptores e também são transmissores da energia cósmica e espiritual. Então, ele alimenta o metabolismo espiritual. Então, olha como que isso é importante. É importante para nós termos essa noção. É certo que, assim, nós, enquanto encarnados, ainda não conseguimos ter um controle total sobre isso, né? Mas enquanto a gente está, quando a gente tem a consciência, quando a gente tem o conhecimento dessa realidade, nós podemos buscar terapias, né, terapêuticas, para barrar essas descargas negativas que nós possamos ter para os nossos centros de força, que nos debilita, que pode nos trazer doenças, né? Pensamentos negativos que nós alimentamos em nós, mágoa, a tristeza, a perda de um ente querido, a perda de um amigo, de um familiar, situações difíceis que passamos pela vida, e nós temos que saber buscar as terapias para conter essas descargas emocionais, para que o nosso centro de forças esteja poupado, seja poupado o nosso coração, o nosso pulmão, os nossos rins, porque as descargas emocionais, elas vão para esses centros de força. Então, nós temos que estar atentos, buscando as nossas terapias alternativas, as nossas terapias de tratamento, a oração, o passe, né, a água fluidificada, uma conversa fraterna, né? O encontro fraterno que nós temos de segunda a sexta-feira é um auxílio para nós, para nos ajudar a nos manter fortes, equilibrados, mentalmente equilibrados, porque é assim,
mente sã, corpo são. Não é isso que a gente aprendeu? Não é isso que a gente deseja para nós? Então, quando a gente alimenta sentimentos que não são saudáveis, pensamentos que não edificam, nós vamos estar atraindo e nos sintonizando com espíritos e com pessoas também que se afinizam conosco nos nossos sentimentos e pensamentos. E a tendência é só piorar. Então, nós devemos estar buscando o quê? Buscando estar sintonizando o nosso pensamento com as boas energias, com os bons espíritos, com os espíritos iluminados, para que nós possamos ter companhias que nos façam bem, que nos ajudem a encontrar o equilíbrio, o fortalecimento espiritual. Eu tenho, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, bem para a gente perceber. Eu tenho um amigo que, quando ele fica nervoso ou tem alguma coisa, porque, assim, esse distúrbio, ele normalmente, ele pode vir de fora, né, por questões externas a nós, e pode ser nós mesmos produzirmos esses distúrbios, né? Quando a gente não aceita, como eu falei, uma ofensa, né, ou ser agredido verbalmente, a gente tem aquela tendência de revanche, de revide, de devolver e pagar com a mesma moeda. Nós sabemos que não é fácil, né, vencer as nossas imperfeições, mas nós temos que lutar contra elas. Devemos saber entender o nosso irmão, termos caridade, termos misericórdia, entender a dificuldade daquele irmão. Poxa, ele está falando e está fazendo assim, porque ele ainda não sabe da verdade, ele ainda não conhece a verdade de Deus, ele não conhece os ensinamentos do Cristo. Então, nós devemos, isso também nos auxilia, esse entendimento, essa compreensão, auxilia-nos a nos proteger, a nos blindar, vamos dizer assim, dessas descargas em nossos centros, porque às vezes eles acontecem, mas depois nós temos que buscar, porque são involuntários, se a gente ainda está, ainda não estamos muito vigilantes, né? E aí aquilo acontece, né? Dá um descontrole momentâneo, mas nós devemos buscar a meditação, a oração, um louvor que vai nos pacificar, trazer o nosso espírito de novo para a sua essência, para a sua paz, para que o nosso corpo físico não seja afetado, que não nos tragam doenças. Então, é importante a gente falar disso antes de entrarmos propriamente. Eu não sei se me estendi muito ou se foi pouco. Enfim, o nosso perispírito, ele gera uma intoxicação fluídica. E essa intoxicação fluídica, ela desce para o nosso corpo físico e torna o ambiente desse centro de força nosso propício, né, ao desenvolvimento de doenças. Então, vamos cuidar do nosso pensamento, vamos cuidar do nosso sentimento, porque ninguém quer adoecer, ninguém quer ter uma... Né? A gente sabe que não é só por isso, né, que a gente adoece também. A gente tem as doenças que a gente vai ver, as doenças que são kármicas, enfim. Vamos ver agora, eu quis dar assim uma passada para poder a gente ter um entendimento maior. Para mim foi muito bom. E quando uma coisa é boa para mim, eu gosto de partilhar com os meus irmãos. Parece uma coisa que, é uma coisa tola, a Tânia está falando isso. Nós já sabemos isso. Mas quanto mais a gente lê, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente visita essas informações, mais a gente vai aprendendo a lidar com essas dificuldades e a criar barreiras para não deixar que essas descargas e esses descontroles aconteçam em nós.
Então, irmãos, vamos falar agora, vamos entrar propriamente nas doenças que a gente veio falar, nas doenças espirituais, nos distúrbios espirituais. As doenças espirituais autoinduzidas, né, que são os desequilíbrios vibratórios, são autoinduzidas, porque nós mesmos, por vezes, provocamos. Nós mesmos, com ideias fixas em determinada coisa, em determinada situação, em determinado sentimento, né? Eu briguei com uma pessoa, assim, me desentendi, assim, a pessoa me magoou, aí eu fico só pensando naquilo, enfim, eu estou me desequilibrando, baixando a minha energia, desequilibrando o meu centro de forças. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier e André Luiz, o autor espiritual, ele explica assim, que o corpo físico ele pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos. Também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Olha só, o nosso perispírito fica manchado. Tem até um exemplo, né, que fala sobre o coador, a borra de café, quando passa ali, você lava o coador e fica aquela mancha. Então, a gente luta, a gente busca, a gente vence, mas fica aquela manchinha ali, então a gente tem que buscar as terapias, as terapias, né? Como é que eu vou dizer? As questões terapêuticas, né? Os tratamentos, as formas de nos livrarmos desses sentimentos menos evoluídos. Não alimentar, como eu disse, em nós, esses sentimentos que fazem cair a nossa vibração espiritual, que a nossa vibração espiritual caindo, cai também a nossa imunidade, né? A gente atrai para nós coisas e momentos e situações que não são positivas, então devemos estar buscando isso, buscando esse controle, não permitir que esse desequilíbrio se instale em nós, né? Ou por questões nossas, autoinduzidas, né? Ou desequilíbrios vibratórios provocados por outrem em nós. Quer dizer, que, na verdade, a gente quer justificar que é o outro que nos desequilibra. A verdade é que nós não estamos fortalecidos o suficiente, nós não estamos alimentados o suficiente espiritualmente para lidar com aquela situação, com aquela dificuldade que nos apareceu, uma doença que surge para nós, e aí a gente fica só pensando naquilo, né, desenvolvendo sentimentos negativos em relação àquilo, aquela doença ou aquela situação. Não, a gente tem que buscar nos fortalecer para vencer primeiramente a nós mesmos, vencer primeiramente a nós e depois a situação, porque tudo passa, já dizia Chico, né? Então, aqui como está falando, né? O desequilíbrio pode vir também de uma palavra direcionada por terceira pessoa, às vezes sem que esta tenha proferido com más intenções. Então, às vezes a pessoa nos diz algo que nos magoa, que nos melindra, que nós somos melindrosos, né? Muito melindrosos. Ainda. E aí nós ficamos doídos e ficamos sentidos, mas nós devemos procurar trabalhar isso em nós. Devemos buscar na oração, nos ensinamentos de Jesus, nos louvores que a gente encontra, que a gente tem, um fortalecimento, para não ficar vibrando nessa vibe, né? Que não é boa para nós. Não vai nos trazer bons frutos, não vai nos trazer bons fluidos,
não vai emitir bons fluidos para o nosso centro de forças. Nós não podemos nos esquecer que nós temos essas terapias, né? O psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, as terapias holísticas, enfim, a meditação, mas nós temos que buscar o nosso médico da Terra, não é isso? Existem situações que é necessária a intervenção do médico da Terra. Então, trabalhando em conjunto, é todo um trabalho reunido para que se chegue a um fim positivo, a uma finalidade positiva. Então, nunca se esquecendo que a gente tem que buscar o nosso médico da Terra, que a gente tem os médicos espirituais, nós temos os irmãos espirituais, nós temos a nossa oração, que é uma força, né? Que é a escada de Jacó, não é isso? Sempre dita por Del. Mas nós temos que o Espiritismo não é uma doutrina limitada, é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina, é ciência também. Então, a medicina é importante a medicina da Terra também é importante, e aí, graças a Deus, nós contamos também com o auxílio dos médicos espirituais a procurar, porque já estão com o conhecimento mais avançado, né, orientar os nossos médicos da Terra no nosso tratamento, e no final tudo dá certo, e a gente tem essa certeza, essa confiança, é bom demais, né? Nós vamos falar também das doenças espirituais, os distúrbios espirituais que são compartilhados, que são os espíritos obsessores, né, e o vampirismo. A situação quem? De novo, Zilmara, Odília e Amaro, e Evelina e Júlio, né? A Odília, ela passa a obsediar, né? Nós estamos vendo nesse livro que nós vamos, o estudo desse período, né, entre a Terra e o Céu, é um livro que coloca muito para nós, claro, essa situação, né, que há uma troca de energia, de fluido, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, a gente tem que estar consciente disso, que a gente recebe e a gente também emite pensamentos para eles. Então, a obsessão, ela se dá de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, que é o que a gente mais fala, né, que a gente mais trabalha, assim, que busca mais, assim, que a gente está sempre, quando está falando de espiritismo, as pessoas buscam mais essa questão, mas a obsessão, ela se dá de várias maneiras, é uma via de mão dupla. Tanto pode ser de encarnado para desencarnado, de encarnar para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Então, assim, por isso, o cuidado com o nosso pensamento, porque em estando ele, como é o caso de Odília, desencarnado, eles têm uma vantagem, né, sobre nós. Eles estão nos vendo, estão vendo os nossos vícios, as nossas faltas, e aí vem para, se não temos um fortalecimento, se estamos fracos ainda, ele vem para alimentar mais aquela sua doença, aquela sua dor, aquele seu sentimento negativo, ele vem para provocar até mesmo assassinatos, para te levar a praticar atos que você não faria, mas que, lógico que a gente sempre sabe que tem o livre-arbítrio, né? Mas a pessoa está enfraquecida, né? Então, eles vêm para realmente arrastar a pessoa, porque no caso da Odília, por exemplo, era uma obsessão, porque ela não gostava de Odília, já não gostava, e Odília também nutria uma vibração negativa. Ela nutria a vibração negativa quando ela desejava o mal para aquela criança.
né? Quando ela nutria paixão desenfreada pelaquela pessoa, que ela tinha que ser tinha o amar como uma propriedade dela, o amor dele, né? Como se fosse uma propriedade dela, que não é verdade, né? O que não é o caso. Então, algumas doenças espirituais, elas podem acontecer em razão da atuação de espíritos obsessores, que se ligam ao doente e o fazem sofrer. Mas esse ligar, a gente sabe, né? Cuidar das vibrações, dos pensamentos, porque a gente vai afinizar aqueles que estão pensando como nós e sentindo como nós. Que mais? Sim, nós temos também um exemplo de que quando nós aprendemos, né, também nos nossos estudos, né, que nós devemos fazer as pazes, né? Aí está na Bíblia Sagrada, faz as pazes com o seu inimigo enquanto caminhas com ele. Então, devemos estar buscando o bom entendimento, o entendimento fraternal, para que a gente não, ou ele, não desencarne, levando mágoas e rancores de nós, porque isso vai nos trazer muitos problemas. Então, ter a humildade de ir lá e pedir desculpa, se você errou, se você, sem querer, sem ser vigilante, sem estar vigilante, né, entrou naquela mesma vibração de negatividade, e aí acabou ofendendo, acabou ferindo, né, dizendo coisas que você não gostaria de dizer. Então, é isso, estejamos atentos dessa orientação que nos foi passada, fazer as pazes com o nosso inimigo enquanto caminhamos com ele, porque depois ele vai ter essa vantagem, entre aspas, porque vantagem não é nenhuma, né, de estar, mas vantagem no sentido de que ele vai estar nos vendo as nossas fraquezas, né, os nossos pensamentos, para onde nós estamos caminhando, né, porque nós, como eu disse, e vou ser repetitiva, nós vamos nos afinizando com os espíritos vão se afinizando conosco, de acordo com aquilo que a gente projeta, né? Se a gente projeta luz, a gente vai atrair espíritos iluminados, espíritos de luz. Se a gente projeta dardos negativos, coisas negativas, rancores, ódio, nós vamos atrair para nós também esses sentimentos. É da lei de ação e reação, né? A gente já sabe disso. A gente atrai os semelhantes, não é isso? A gente atrai o que é semelhante. Então, no mesmo exemplo que estava falando, né, pode ocorrer de o doente ter o espírito obsessor como inimigo, pode tê-lo feito inimigo nesta vida, ou tendo ele desencarnado, e tendo ele desencarnado, aproveita dessa condição e o influencia, para que use a bebida como meio de livrar-se dos problemas, para que ele vire um alcoólatra, né? No livro dos Espíritos, nós temos muitas questões que são muito esclarecedoras, muito... Gente, se eu fosse ler tudo, eu nem sei, não dá tempo. É muito livro, é muita coisa maravilhosa, esclarecedora. Mas eu vou buscar aqui... nesse livro, que é Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, o Francisco Cândido Xavier. Deu para todo mundo ver, né? Que tem aqui uma anotação que diz assim: os reflexos mentais... não, vamos voltar um pouquinho, que tem muita coisa boa, eu vou correr. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor,
que supervisionam nossas experiências. Então, nós estamos sempre sendo observados, cuidados, mas também aqueles espíritos que ainda menos felizes, né, que nós, eles estão mais atentos ainda, né, estão mais ligados ainda. Então, cuidado com os nossos pensamentos. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Que imagem estamos criando? Que pensamento estamos criando? Vamos refletir? E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração. Então, nós criamos, traímos o ambiente para nós. Gente, pode continuar a leitura, né, desse livro, porque tem muita coisa, né, boa, né? Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher as mensagens das grandes almas, né? Então, elevemos o nosso padrão mental. Se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, se a gente quer atrair para nós os bons pensamentos, afastar de nós as doenças espirituais. Então, vamos nos fortalecer, vamos usar desse escudo, que é a fé, que é a oração, sem se esquecer também dos nossos médicos materiais e também dos médicos espirituais e das terapias, né, que a gente tem, que Jesus nos possibilita, né, possibilita a todos os homens. Saibamos, assim, cultivar a educação, aprimorando-nos a cada dia. A educação do nosso espírito, não só a educação, como direi, de uma faculdade, do ensinamento, né? Enfim, mas de modo geral, mas também a educação do nosso espírito, porque o nosso espírito necessita ser educado, senão não estaríamos aqui, encarnados, não é mesmo? Então, vemos a mediunidade em todos os tempos, em todos os lugares da massa humana. Então, nós atraímos, através dessa força que a gente tem do pensamento, essas questões, essas sintonias. Temos também aqui no livro Missionários da Luz, dizendo assim, olha, tá, Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, Francisco Cândido Xavier. A vida no mundo espiritual, e fala assim, está na página 47, onde está falando, qual capítulo? É o capítulo que fala do vampirismo, é o capítulo 4. Aí eu reservei um trechinho para a gente. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, e os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campos perigosos a germes psíquicos na esfera da alma. Então vamos cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Esse hino, ele é perfeito, né? Como a oração foi perfeita, como o versículo, tudo numa sintonia maravilhosa sobre esse ensinamento
de distúrbio espiritual. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre o companheiros do mesmo nível. Está falando da vampirização. Então, irmãos, ou seja, a doença espiritual compartilhada pode ser o resultado de uma vontade do próprio doente que busca o vício por ser um espírito fraco, pois não quer lutar com suas próprias forças contra as adversidades. Adversidade que, na verdade, serve para seu crescimento espiritual. Como nós já falamos, né? As dificuldades e as doenças vêm, por muitas vezes, para que nos possibilite freios, nos possibilite enxergar, nos possibilite libertação, né? Nos possibilite abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos para as verdades divinas, para aquilo que realmente importa. Porque o Espiritismo é essa doutrina maravilhosa, sem querer diminuir nenhuma das outras religiões, não. O Espiritismo, ele nos esclarece, abre os nossos olhos, né, e nos liberta. Porque quando nós nós afastamos de nossos sentimentos e pensamentos as ideias negativas, nós estamos nos libertando, porque aquele que fica com aquele mau pensamento, com más vibrações, com más intenções, ele vai trazer coisas, irmãos que se afinizam nessa vibe, nessa sintonia. Então, nós temos que buscar esse afastamento, porque aquele irmão que está nessa sintonia, quem se encontra nessa sintonia, busque a prece, a oração para se resguardar, porque vai estar prisioneiro, obsediado, prisioneiro, se auto-obsediando, se auto-torturando, e buscando e trazendo para eles aqueles que se afinizam com ele, para vampirizar, aproveitar, às vezes não quer nem fazer mal, mas acaba se aproveitando ali da sua fraqueza para, um exemplo, aquele que bebe, se aproveitar do hálito da bebida, né? Aí vampiriza nesse sentido. Mas existem várias... A gente está fazendo uma leitura rápida, né? Mas tem muita coisa para falar desse tema, é muito extenso e muito... Mas o tempo não nos permite. Mas vamos falar agora das doenças espirituais kármicas, para finalizar, quase finalizar. Todo e qualquer pensamento ou emoção ou sensação ou sentimento negativo gera no perispírito um acúmulo de energia negativa. E como eu disse lá atrás, né, essa energia negativa vai ser descarregada nos nossos centros de força, nos nossos chakras, e vai contaminar, vamos dizer assim, vai manchar o nosso perispírito, vai trazer doenças, né, para o nosso centro de forças. O organismo perispiritual adquire uma forma mais densa, aí que a gente estava falando, e sua cor fica mais escura, né? Então, a gente tem que fazer mesmo com o espírito, né? Cuidar do nosso espírito. Estou lendo aqui do coador, né? Manchou o coador, a gente vai lavar para tirar aquela borra de café que ficou manchada ali. A gente tem que fazer o mesmo com o nosso espírito. Ainda que o organismo perispiritual absorva a maior parte das energias negativas e que possa até descarregar essas substâncias no corpo físico, que são as doenças, a afetação dos nossos centros de força, o espírito ficará manchado, necessitará de uma limpeza mais profunda. A encarnação em um corpo doente ou predisposto a uma doença mais grave contribui para a limpeza
caso que eu dei o exemplo lá que você falou da mãe que pedia do filho que estava na cadeira de rodas, né? E ela queria tanto que ele andasse, e ele andou, e ele acabou se perdendo. E aquela situação que ele passava era um momento de depuração para o seu espírito, né? Porque por vezes depuramos, né, a doença para depuração do nosso espírito, para aprendizado, ou expiação, né, para provas e ou expiações, né? Deve ficar evidente que estamos envolvidos pela lei maior. E qual é a lei maior? A lei maior é a lei do amor, é a lei de Deus. Deus, em sua sabedoria infinita, não deseja o sofrimento do ser humano. Ele nos quer bem, ele quer... Que pai que deseja o mal para o seu filho? Se nós, imperfeitos, queremos o bem para os nossos filhos, para os nossos, aqueles que nos são confiados por Deus para serem guiados por nós queremos tudo de melhor. Imagine Deus, o que Ele não quer para nós. Deus, em sua sabedoria infinita, não deseja o sofrimento do ser humano. Há na literatura espírita exemplos de personagens que utilizam outros meios de se harmonizarem com a lei cósmica do amor. Embora tenham descumprido com as regras maiores, escolheram tarefas voltadas para o bem da humanidade, ou para o bem das comunidades onde viveram, resgatando com o bem, resgatando com o bem realizado o mal praticado em outras vidas. Olha só, né? Muitas pessoas buscam, que trabalham, que têm aquele empenho em estar se doando para o próximo, por muitas vezes são resgates que ele está fazendo para recuperar, para assim quitar um débito por ele anteriormente. Então ele se comprometeu, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou trabalhar em prol daqueles que necessitam, e infelizmente, felizmente muitos saem vencedores, infelizmente alguns saem derrotados, né? Saem vencidos, né? Se deixam envolver pelas coisas do mundo, pela ganância, pelos interesses materiais, e aí não conseguem levar a termo aquilo que havia combinado, acertado no plano espiritual. A limpeza kármica, ela pode e deve ser realizada sem o sofrimento. Ocorre que muitos espíritos buscam aprimorar-se mais rapidamente. Às vezes a doença como meio de expiar o mal feito anteriormente, mas depois a gente esquece, né? Depois a gente esquece, se queixa muito, queixa de tudo, se queixa do mundo, se queixa de Deus, porque Deus fez isso comigo. Não, gente, nós é que fazemos. Eu teria tantas coisas mais para ler, mas, gente, vou pegar alguma coisa aqui do Livro dos Espíritos para a gente finalizar, porque o tempo Sim, eu já falei, vou ler para nós uma coisa aqui que eu tinha anotado, que é importante, que Emmanuel disse, então é importante. Emmanuel nos diz que, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida, né? E ele diz ainda para nós, conforme os raios que arremessamos, disse Emmanuel, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam, a cada um conforme suas obras. Então, irmãos, eu espero ter podido
contribuir de alguma forma com o estudo da manhã de hoje. Agradecendo aos irmãos espirituais, aos trabalhadores de Jesus, agradecendo aos trabalhadores, cooperadores, que trabalham nos bastidores, né? A Ana Laura, Fabiola, José Martins com o versículo, a poesia com a Deuclécia. Enfim, irmãos, só gratidão, só gratidão. Que tenhamos todos um dia lindo, um dia cheio do amor de Deus em nossa vida, que possamos colocar em prática e buscar mais as informações sobre esses distúrbios que nos levam a escorregar, buscarmos estar cônscio dos nossos deveres conosco e com o nosso próximo. Vamos agora ouvir a nossa oração e o nosso louvor e a nossa oração. Um lindo domingo, muita paz e luz para todos. Que assim seja. Quando penso em ti, Jesus, teu sorriso me anima, tuas palavras fortalecem, dos meus passos és o guia. Quando penso em ti, Jesus, tudo se torna possível, me transforma em fortaleza, e em ti tenho abrigo. Nunca existirá noite que impeça o sol raiar, pois de ti vem meu sustento, vida eterna a brilhar. Toda forma de vitória, o caminho é o Senhor, fonte viva que traz vida, que liberta pelo amor. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança, que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho, que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança, que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho, que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. Oremos. Irmãos, busquemos sempre nos perguntar: o que estamos fazendo de nossas vidas? O que temos feito das oportunidades de conquistar um espaço neste mundo, que apesar das dificuldades, nos possibilita inúmeras experiências boas, tantas oportunidades de progresso material e espiritual.
Sabemos que não é fácil e que a maioria de nós enfrentam lutas diárias para a sobrevivência, que nossos sonhos demandam muito suor para se realizarem e que a vida não é apenas a arte de viver, mas também e, sobretudo, a difícil arte de conviver. Uma lágrima pode nos ensinar muito em matéria de felicidade. Para todos aqueles que sabem extrair de suas lágrimas o sal da felicidade, os que fazem dos obstáculos um treino para se tornarem mais fortes, os que permitem que a tristeza os deixe mais humanos, os que aprendem o valor da simplicidade com as perdas da vida. Não gastemos tempo e energia com as coisas que não deram certo, para que sobre tempo e disposição para outras coisas que podemos construir. Tenhamos humildade para entendermos que na vida é preciso muito recomeço, muita flexibilidade, mente aberta, espírito sempre pronto a aprender e reinventar-se a cada instante. Não podemos permitir que nossas vidas sejam consumidas pelo espinho da insatisfação. É nossa obrigação avaliar se já não é o momento de pensarmos em novas estradas. Que assim seja.